Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. O foco da aula vai ser notação científica, que no decorrer desse vídeo você vai entender o que significa esse termo, notação científica. Mas a gente vai aprender isso de um modo diferente. É, Se você tiver com celular, eu peço que e tiver condições de você baixar um aplicativo que está aqui na descrição do vídeo. E se você tiver um computador, também é possível acessar pelo computador. O nome do aplicativo, que também é o nome do site, é Solar System Scope. Aqui na descrição do vídeo está o link. E a gente vai tratar desse assunto, que é um assunto do currículo da escola, que é a notação científica, baseado nessa paixão que os astrofísicos, que são as pessoas que estudam o espaço, os planetas, a distância entre a nossa galáxia e a galáxia vizinha, e vários dados importantes e até impressionantes que chegam para a gente acaba tendo acesso pela internet, muitas vezes através de um jornal. E esses dados também a gente vai dar uma explicação simples de como que eles chegam a esse resultado. Como é que você sabe que daqui do planeta Terra até a Lua tem uma distância determinada que eles, inclusive nesse site a gente tem esses dados. A distância daqui até o Sol, daqui até Marte. Então a gente vai aprender nessa aula também. Já vamos começar explicando que essa distância é medida através de um fenômeno chamado paralaxe, que a paralaxe é a diferença que a gente tem ao olhar a mesma coisa posicionada no mesmo lugar, só que de ângulos diferentes, né? Nós temos dois olhos e nós temos dois olhos não é por acaso, é porque a gente precisa, é necessário para a gente enxergar as coisas 3D. Porque se a gente tivesse um olho só, a gente enxergaria 2D. Mas a diferença de posição de um olho para outro dá esse efeito 3D que a gente consegue saber que algo está profundo ou não. Então, para a gente entender simples o que é a paralaxe, você fecha o olho esquerdo, e você tenta enxergar o seu dedo polegar com o olho direito, né? Fechado o esquerdo, olhando o direito. Depois você fecha o direito e tenta olhar o mesmo polegar. Parece que ele se deslocou, parece que ele mudou de posição. Então tem esse efeito que eu disse, é por causa do efeito da visão 3D, né? Que a gente tem naturalmente. E os físicos partiram desse fenômeno da paralaxe e criaram paralaxe astronômica. Criaram um aparelho para você medir a distância de um corpo celeste, a distância sem ir até o local. Então você pode ver aqui na imagem, essa figura é um quadrado formado por 4 pedaços de madeira. Então esses pedaços de madeira, eles têm, 3 deles tem 100 centímetros, que também é 1 metro. Pode ser falado centímetro ou metro, né? O metro é 1 metro, no caso aqui eu coloquei 100 centímetros, e um desses pedaços tem mais 100 centímetros, no caso 200 centímetros. Nesse pedaço a mais foi colocada uma fita métrica, e em cima da fita métrica uma madeirinha. Essa madeirinha vai ser deslocada para a gente enxergar, vai ter um valor de distância, essa madeirinha vai marcar. Esses números 1, 2, 3 e 4 são locais onde vão ser colocados pregos. Então o prego 1 e o prego 2 fará o papel do olho direito. Então que nem aqui, esse exemplo do polegar que eu dei para vocês, ele será a referência do olho direito será pelos pregos 1 e 2. E os pregos 3 e 4 será o olho esquerdo. Nessa imagem, eu escolhi como exemplo
a gente calcular a distância entre o aparelho, aqui que a gente montou, até uma árvore. Então, o observador vai estar primeiro mirando os pregos 1 e 2 em direção à árvore. Aí depois que estiver bem alinhados, os pregos 1 e 2 com a árvore, ele vai, aqui nessa segunda imagem, ele vai alinhar os pregos 3 e 4 na mesma imagem, no mesmo ponto aqui na árvore. E para isso ele vai ter que deslocar a madeirinha aqui do prego número 3. Aí vai marcar exatamente onde o prego 3 foi posicionado em cima da fita métrica. E aí a gente agora tem uma figura geométrica muito interessante do ponto de vista da geometria. É a formação de dois triângulos semelhantes. A gente sabe que são semelhantes porque os ângulos deles são exatamente os mesmos. E a gente sabe também que esses ângulos são os mesmos por causa de uma lei, uma regrinha que eu costumo chamar de regra do escorrega, que é quando você tem um ângulo e você escorrega ele por uma reta, que pode ser uma reta diagonal, uma reta horizontal ou mesmo vertical. Você escorrega o ângulo e ele permanece exatamente o mesmo. Então a gente tem aqui os ângulos que fazem com que esses dois triângulos sejam semelhantes. E aí, a partir dessa semelhança de triângulos, a gente vai fazer uma regra de 3. O que são exatamente triângulos semelhantes? São aqueles que você pega um lado e o outro lado não vai ser igual, mas ele vai ser semelhante. Ele vai ser um múltiplo desse primeiro. Então, se um lado vai ter 2 centímetros, o outro lado vai ter 2 vezes outro número, pode ser 2 vezes 2, pode ser 4. Então, um tem 2, outro tem 4. É um múltiplo. Pode ser um número maior, pode ser 2 vezes 3, 6. Então, um tem 2, outro tem 6. É um outro múltiplo de 2. Então, múltiplo é quando você pega um número qualquer e multiplica ele. Vou dar outro exemplo de múltiplo. Você tem o número 3. Os múltiplos de 3 são, você multiplicando por 2, 6. Multiplicando por 3, 9. Multiplicando por 4, 12. Então, são números que você multiplica aquele primeiro. Nos triângulos semelhantes, você pega um lado e o lado correspondente no outro triângulo vai ser um múltiplo. Pode ser um múltiplo, pode ser um submúltiplo. Não é complicado. O submúltiplo é o inverso. Ao invés de você multiplicar por outros números, você vai dividir. Então, se um lado desse triângulo pequeno é 2, o outro pode ser 2 dividido por 2, pode ser 1. Ou pode ser 2 dividido por 4, pode ser meio. Então, ele pode ser, recapitulando, nos triângulos semelhantes, os lados correspondentes podem ser múltiplos ou submúltiplos. No nosso caso aqui vai ser múltiplo, porque o triângulo pequenininho vai ter uma medida, que aqui no nosso exemplo foi 2 centímetros, e o lado correspondente vai ser 100, porque o nosso instrumento ele já foi padronizado de 100 centímetros, é um quadrado de 100 centímetros, mas o lado que nos interessa, que é a parte de baixo, que também no pequenininho é 100 centímetros, no correspondente vai ser x, que é exatamente o que queremos saber, a distância entre o instrumento e a árvore. Aqui nessa figura, nessa imagem, você tem os triângulos sem a imagem da árvore, para ficar mais exemplificado. E aqui você tem exatamente a posição de cada lado, o que corresponde, o lado verde do pequenininho corresponde ao lado verde do grande, no caso 2 centímetros relacionado a 100 centímetros, e a parte rosa a mesma coisa, corresponde ao x, que é a distância entre o instrumento do paralaxe astronômico e até a árvore. Aí a gente faz essa regra de 3 e a gente obtém um resultado de 5 metros. Então, para esse exemplo, foi algo bem simples. Mas para os astrônomos isso pode ser medido uma distância infinitamente maior.
Por exemplo, a distância entre nós e o Sol, entre nós e a Lua. Então, para dar um exemplo, aqui você pode observar, a distância entre nós e o Sol é 149 bilhões e 600 milhões de metros. É uma distância bem grande. Agora a gente vai entrar exatamente no tema dessa aula, que é a notação científica. A notação científica é um código que os matemáticos e os cientistas criaram para poder expressar por escrito distâncias muito grandes. Como você pode ver na tela, 149 bilhões e 600 milhões de metros dá um trabalhinho para você escrever todos esses zeros. Então foi criado esse jeito mais simples de você bater o olho e ter uma noção da dimensão, da grandeza que você tá observando. Então, como é que é feita essa notação científica? Por exemplo, da distância entre nós e o Sol. Você pega a vírgula do número. Ah, mas esse número não tem vírgula. Todo número tem vírgula. É que às vezes a vírgula aparece ou não aparece. No caso que a vírgula não apareça, é que ela está atrás do número, então ela pode ser omitida. Aí no caso aqui a gente vai pegar a vírgula que está omitida atrás do número e vamos andar para frente algumas casas até que o número inicial se transforme em outro. No nosso caso a gente andou com a vírgula 11 casas de trás para frente, e aí chegamos nesse número aqui, 1,496. No caso, os zeros não precisa a gente falar, então ficou só 1,496. Como a gente reduziu esse número, era 149 bilhões e 600 milhões. Agora ficou apenas 1,496, ficou um número bem pequenininho. A gente tem que sempre compensar para poder manter o valor do número inicial. Essa compensação é feita escrevendo vezes 10 elevado ao tanto de vírgulas que a gente percorreu. No caso foi 11 casas. Então a gente escreve 1,496 vezes 10 elevado a 11. Por que 10 a 11? Porque 10 a 11 é um número bem grande. São 1 mais 11 zeros. Então esse número grande compensa aquele pequenininho que a gente reduziu. Aí você tem o mesmo número escrito de outra forma. Do mesmo modo, a gente pode fazer com o tamanho da Terra em metros, por exemplo. Mais para frente, logo daqui a pouco, a gente vai ver isso no aplicativo Solar System Scope, ou também no site. Então, vou dar um exemplo de notação científica para ficar mais claro a noção de como é feita essa transformação, só que agora de uma dimensão muito pequena. Vamos tomar, por exemplo, o tamanho de um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele tem um tamanho de 0,00000000006 metros. Para você ver o tamanho minúsculo, bem pequeno que é o átomo de oxigênio. Para a gente representar isso de um modo mais fácil, de se bater o olho e ter uma noção do tamanho desse átomo, a gente coloca em notação científica. Como é que é o processo? A gente transforma o número inicial entre compreendido entre 1 e 9. Um outro número entre que seja de um dígito, vamos dizer assim. Então a gente pega a vírgula que está aqui no começo e vai andando lá para o final. Vamos percorrer 11 casas. Então vamos ficar com 6 vezes 10 elevado a menos 11. Por quê? Porque o número inicial era bem pequeno, a gente aumentou em 6. Como 6 é muito maior do que o número inicial, o número maior ficou maior, aí a gente tem que compensar com uma potência negativa, simbolizando a compensação. Então é 6 vezes 10 a menos 11. Então é sempre assim, a gente reduz para um número entre 1 e 9, depois a gente compensa isso numa potência positiva ou negativa. Vai ser uma potência negativa
se o número inicial era menor do que o que a gente transformou. E vai ser uma potência positiva se for o contrário. Bom, agora a gente vai acessar aqui o site. Também você pode clicar aí no seu aplicativo, Solar System Scope. Então você pode clicar na tela para iniciar. E vamos escolher aí um planeta aí no nosso sistema solar. Vamos escolher o planeta Marte. Então você pode clicar em Marte. E aí no canto direito você tem aí o ícone Marte Explorar. Aí você vai clicar em Explorar. No seu canto esquerdo você tem Enciclopédia. Aí tem todos os dados do planeta, né? No caso do nosso planeta Marte. Aí a gente vai ter como exemplo aqui o diâmetro equatorial. O planeta, muitas vezes, ele não é totalmente redondo. Então eles chamam de diâmetro equatorial, é o tamanho da circunferência medida exatamente no meio do planeta, no meio de uma bola, por exemplo. Então, esse é o diâmetro equatorial. Ele mede 6.792 quilômetros. Em metros, fica 6.792.000 metros. Então a gente vai tomar esse número e transformá-lo em notação científica. Então como é que a gente faz mesmo? A gente pega a vírgula e anda de trás para frente até o número ficar um número decimal, nesse caso, né? Mas ele vai ficar maior do que 1 e menor do que 9. No caso aqui no nosso exemplo, a gente andou 6 vezes com a vírgula, aí ficou 6,792. Como o número inicial é muito maior do que o que a gente transformou, então para compensar isso a gente coloca uma potência positiva. Então vai ficar 6,792 vezes 10 elevado a 6, que é o tanto de casas que a gente andou. Agora eu vou pegar mais um exemplo aqui. Por exemplo, a massa de Marte. A massa é o que a gente normalmente no dia a dia chama de peso. Então a gente vai ver agora o peso de Marte. Vocês podem ver aí que já está em notação científica. Está dizendo que é 6,4 vezes 10 a 23 quilos. Então, para a gente ter uma dimensão do que o peso de Marte, né, a massa, né, o nome técnico é massa. A gente vai transformar isso em número normal, sem notação científica. Como é que é feito isso? Você olha o expoente, que está 10, o expoente da base 10 ali é 23, né, o expoente. Então você vai andar com a vírgula para trás. Por que para trás? Porque o expoente denota-se que é um número bem grande, é positivo, então o número é grande. Então a gente vai pegar o número ali de 6,4 e transformá-lo nessa dimensão total. Então a gente vai pegar a vírgula e andar para trás, para o número ficar maior do que o inicial. Então a gente vai andar 23 vezes e o resultado é esse aí, ó, 640 sextilhões de quilos. É o peso de Marte. Isso também pode ser feito com outros planetas. Você pode também calcular aí distâncias e outras curiosidades através desse site excelente, que é um site para você explorar o espaço sem sair de casa. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido, possa ter acrescentado conhecimento na sua vida, na vida de cada um de vocês. E um abraço a todos, até mais.